Com isso. Eu não sei se é porque eu sou velha, sabe? Porque eu sou velha, viu, meninas? Vocês não sabem não. Mas a gente sempre valorizou tanto a ceia. Eu achava engraçado, eu e ela, a gente reparava isso, que na sede, em dia de ceia, era o dia que ficava mais cheio a igreja. O povo só vinha para a ceia. Eu falei, meu Deus, é de ceia em ceia. É onde estava, sabe, superlotava. Porque até o incrédulo, em dia de ceia, ele sabe valorizar a mesa. Assim como muito incrédulo também gosta de entregar seu dízimo. Sabia disso? Que muito incrédulo, porque ele sabe que é o caminho da prosperidade, é o caminho onde ele pode prosperar. Então ele não vem na igreja, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de Jesus, mas ele entendeu o princípio. Então ele vem e entrega o dízimo dele. Há muitas pessoas que trabalham assim e prosperam. Por quê? Porque é princípio. E muitas das vezes nós da igreja não entendemos isso. E outros desfrutam aquilo que está aqui para você e você não desfruta, não senta à mesa. Mas a minha palavra hoje é: tenha coragem na tempestade. Vem aqui para mim, seu nome, por favor. Qual é a palavra? Tenha coragem na tempestade. Nossa, isso aí é toda a coragem que você tem. Agora vamos falar de coragem, vamos lá. Tenha coragem na tempestade. Eita glória! É isso. Mateus 14, 27. Mas Jesus disse-lhe imediatamente, o que ele falou? Coragem, sou eu, não tenha medo. Obrigada, João. Vamos lá, de novo agora. O que Jesus disse? Coragem, sou eu, não tenha medo. Amém. Pensa num dia turbuloso. Turbuloso é esse? Turbulento. Agora não sei nem falar o português nem do Brasil, nem daqui. Agora enrolou tudo. Pensa num dia tumultuado, turbulento na sua vida. Pensou? Aquele dia foi difícil, meu Deus do céu. O dia mau. Quem nunca? Emoções toda misturada, emaranhada, prazo esgotando, coração aflito, sem resposta, os prazos e os planos se aproximando antes da gente começar nossos projetos. Já viu que você vai começar um projeto, vai ter que pagar antes? Tem um serviço para você, mas você tem que pagar antes. Mas nem recebi, eu já tenho que pagar. Ô dia terrível. Uma preocupação constante no fundo da nossa mente, de que Deus pode não estar com tanta pressa para me ajudar. Eu estou quase na última estação, que é do medo. Parece que o Senhor não tem pressa. Meu trem está disparado para a última estação do medo. E parece que o Senhor não tem pressa em me ajudar. Quem nunca experimentou o medo do cenário que se vê à frente? Você olha assim e fala, meu Deus. Andar sobre as águas, querido, é andar sobre situações completamente adversas, que se apresenta todos os dias na nossa vida. Todos os dias tem uma situação adversa. Não, eu não experimento isso não. Será que você está vivo? Será que você está vivo? Porque se você estiver vivo, você vai ter sempre uma situação adversa para você encarar e passar por cima. Sejamos francos, dá ou não dá medo? Se a gente for franco e olhar para a nossa vida e falar, realmente dá medo. A história é muito conhecida, Mateus 14, 22 até o 33. Por favor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma.
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou os ventos, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Naquele dia, não havia sido um dia normal. Não era um dia normal na vida dos discípulos, na vida daquela multidão. Para compreender a intensidade dessa história, que você conhece, todo mundo já sabe que Pedro andou sobre as águas. Mas antes disso, nós podemos compreender a intensidade dessa história, para que a gente venha compreender mais profundo o que aconteceu horas antes desse evento. Em Mateus 14, em Mateus 14, 13 e 21, a gente vai ler relatos incomuns. A gente vai ver relatos que aconteceu antes desse evento. Antes deles entrarem no barco, antes de Jesus ir até ele, antes de Pedro andar sobre as águas, aconteceu algo antes, completamente incomum. Pastora, mas já não é incomum demais andar sobre as águas? Mas antes disso, o dia já não estava normal. Já não era um dia normal como todos os outros. Mateus 14, 13 a 21 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, lembra que é um dia antes. Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Então vamos entrar na cena. Está Jesus no barco e está a multidão a pé indo para o mesmo lugar. Quando Jesus saiu do barco, olha o que ele viu: tão grande multidão. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, quer dizer que ele passou o dia inteiro curando doente. Imagina essa cena. Assistindo Jesus curar um a um, aquele que chegava cego, saía enxergando, que chegava mudo, saía falando o dia inteiro. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir a seus povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Entra na cena. Você está ali, assistindo o dia inteiro aquela situação. Agora a fome bateu. O que nós temos? Tragam-nos até aqui, Jesus pediu. Disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É um dia comum, queridos? Não. Assistir isso é um dia comum? Você vê que só tem ali 2 pedacinhos de pão, comeu, todo mundo ficou satisfeito, depois no final sobrou. Olha que dia glorioso! Olha que dia glorioso! Que dia glorioso! Será o dia que o Senhor realmente acender a chama do nosso coração. E a gente não conseguir ficar de pé na presença dele, vindo até nós, mudando situação. Que dia glorioso! Nós fazemos parte de um ministério que uma vez no ano,
ia para lá, qual era o nome do evento? Não, de cura. O Rei de Clark é Um pastor, Rei de Clark, é americano? Canadense, e toda uma equipe. Eles iam para lá todo ano, o Projeto Vida em Volta Redonda fazia um evento e os hospitais mandavam doentes para lá, o estacionamento ficava cheio de ambulância que os hospitais mandavam para lá, e fora que as pessoas levavam amigos, levavam vizinhos, levavam parentes para ser curado. Queridos, aquilo dava um estado de nervo, pelo menos em mim, quando o homem colocava o microfone e os ossos começavam a ir para o lugar e a gente ficava ouvindo aquele tec, a pessoa cheia de pino na perna e os ossos indo para o lugar, sabe? E feridas sendo fechadas. E a gente assistia aquilo ali, meu Deus, aí eu fico pensando, aquilo ali, Ju, já me arrepiava, já ficava um ambiente de glória. Você imagina o dia inteiro você assistindo aquilo, você vendo aquelas maravilhas, um dia em comum. Como é que pode ouvir? Eu estava lá, só tinha aquela quantidade de peixes, 5.000 homens ali, sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Todo mundo comeu à vontade, que isso, um dia em comum. Primeiro porque Jesus havia curado inúmeras pessoas, um dia em comum. Um dia em comum, porque segundo, ele havia alimentado uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E depois de alimentar toda a multidão, recolheu 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. Quantas vezes nós já vimos isso na vida? Não eram poucas as pessoas que estavam com Jesus naquele dia. O texto cita 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma coisa é você ler a história. Uma coisa é eu chegar aqui, botar no telão e você ler a história. Outra coisa é você mergulhar nesse milagre. É você se ver dentro desse milagre. Ser transportado para a história, reviver a história, crer na história, estar dentro do quadro. O momento de glória chegou. Então deslumbra aqui, aqueles homens vendo tudo aquilo, participando de tudo aquilo, assistindo pessoas a serem curadas, comendo dos pães e dos peixes que foram multiplicados. Imagina isso. A conclusão do povo foi de olhar para Cristo como um libertador. Esse pode tudo. Esse é super, esse pode tudo. Uma grande potência na luta contra o Império Romano. Lembra do Império Romano? Que na época escravizavam o povo de Israel. Então quando vê aquele homem multiplicando pão, diz, aí meu Deus, é esse o nosso libertador. É esse aquele que vai tornar a Judéia um paraíso na terra. Uma terra que emana leite e mel. É esse que pode satisfazer todos os nossos desejos. Pode derrubar o poder humano, a qual a gente tem lutado contra. Derrubar os nossos inimigos. Então o povo começou a ver Jesus assim. Ele é a minha resposta. Ele é a resposta para o nosso povo. Ele é a resposta por aquilo que a gente está vivendo hoje. Ele pode libertar Judá e Jerusalém. Ele pode ser o comandante, vamos colocar o rei. Porque ele pode. Ele é como se fosse aquele Messias que me tira do quarto e me dá o meu apartamento. Esse é o meu Messias que vai dar o dinheiro que falta. Olha, ele pode qualquer coisa. Esse é o meu Messias. É esse que vai me agraciar com o carro dos sonhos, a libertação daquilo que me incomoda. Esse é o meu Messias. Com ele na guerra não vai haver soldado ferido, batalha perdida. Ele pode curar. E mesmo se for lá e atirar um dos nossos, ele pode curar. Ele pode ressuscitar, levantar, conquistar as nações, dar a Israel o domínio tão esperado. Nosso Messias pode nos resgatar dos nossos perrengues, perrengue financeiro, e nunca mais passaremos necessidade. Esse é o nosso Messias.
É o Messias que, quando você vê coisas que ele pode fazer tão grande, você traz para a tua vida e fala: o meu Messias pode. Qualquer situação. Mas ao perceber, olha que incrível, queridos, ao perceber a mentalidade do povo, o pensamento dos discípulos, total animação, planejamento em coroá-lo, vamos coroar Jesus, nosso rei. Olha a resposta de Jesus para tudo isso. João 6,15. João 6,15. Jesus percebeu que eles queriam levá-lo à força para o proclamarem rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. O seu Messias, o seu Salvador, muitas das vezes não tem nada a ver com o Salvador que o Senhor mandou. O meu Messias não me deixa entrar em situação. O nosso Salvador, a qual Cristo mandou, a qual o Senhor mandou para a nossa vida, muitas das vezes te deixa entrar em situação, aprender da situação. Só tem uma coisa: você não entra sozinho. Amém. Você não entra sozinho. Então Jesus percebeu que eles queriam levá-lo à força. À força. Isso tudo antes de andar sobre as águas. A proclamarem rei. E retirou-se de novo. É interessante notar como o povo de Deus naquela época não é diferente de hoje. Estamos tão focados naquilo que Ele pode me dar, que distraímos nas pequenas coisas. Hoje é ceia, hoje é mesa. Tão focados. Às vezes pensamos assim: o meu Messias vai me dar, vai fazer. Mas não temos tempo para sentar à mesa. Quando Ele chama, quando Ele convoca. Porque isso aqui parece pouco para a gente. O meu Messias seria grande se respondesse tudo aquilo que eu estou pedindo, do jeito que eu quero, da minha maneira. Aí sim, eu colocaria uma coroa sobre ele e declararia rei sobre a minha vida. Teu Salvador não tem nada a ver com o Messias que a gente coloca dentro da gente. Uma visão própria e limitada, completamente limitada. É interessante notar isso. Como o povo de Deus naquela época não é diferente da gente hoje. Nós estamos tão focados no Messias idealizado dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos pensamentos temporários, limitados. Quantos de vocês, sinceramente, já oraram assim: Senhor, obrigado por o Senhor não ouvir a minha oração? Eu já. Porque era uma furada tão grande. Obrigado por o Senhor não ter ouvido. Obrigado por o Senhor não ter me colocado nessa, que eu insisti, que eu pedi. Obrigado por o Senhor ter me... Porque não era o meu. Que balde de água fria, não? Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para entrar no barco. Então, quando ele viu aquela cena, todo mundo querendo fazer dele rei, vamos colocar uma coroa, eis aí o nosso rei. Aí o Senhor vem logo em seguida. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Ele tirou os discípulos dali correndo, enquanto ele despedia a multidão. Em outra versão diz assim: logo a seguir, obriga Jesus e os discípulos a embarcarem e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Quando ele viu a intenção dos discípulos, a alegria do povo, vamos fazer dele rei. Olha que água fria, o Senhor fala: entra no barco. Fala para os discípulos: entra no barco, vamos agora. Mas Senhor, olha, está todo mundo glorificando o Senhor. Entra no barco, sai daqui, agora. Uma ordem. Ele começa a dizer à multidão: vai embora, obrigado, valeu, tchau, acabou, hoje acabou. Mas na hora de receber a coroa, ele não veio receber coroa nessa terra, queridos. A coroa não é daqui. Isso para ele é nada. Ele não tinha problema de identidade. Isso vai mexer comigo, não. Mas a pastora fala que depois que ele se despediu de todo mundo, ele foi ficar lá, subiu e foi para o monte.
Ele foi falar com o pai: esse povo não está entendendo nada. Esse povo não está entendendo nada. Eu não vim para te dar coisas somente, Ele faz. Eu não vim somente para te curar, Ele pode fazer. Mas o que eu vim preparar para você é muito maior do que isso. Eu estou te falando de vida eterna. Eu não estou te falando de coisa que daqui a pouco acaba. Eu não estou te falando de coisas que são consumidas. Não é isso. O Senhor pode curar? Pode, mas daqui a pouco você está morto. É ou não é verdade? Mas e depois da morte, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, eu só queria que o Senhor me curasse. Ok, eu te curo, mas e depois? Acabou aí? Para a gente acaba aqui. Desde que o Senhor me responda, para mim acabou aqui. O meu Messias e o seu Messias é limitado. Mas o nosso Salvador, aquele que o Senhor mandou para a nossa vida, é muito maior. Não pare em você. Não parou na vida do meu avô, que eu sequer conheci. Eu não conheci meu avô, mas foi ele que trouxe o Evangelho para a nossa casa. E hoje eu estou aqui. Eu sequer conheci o homem, gente. Mas a aliança vai por toda a vida. Não, mas eu só queria que ele me respondesse uma situaçãozinha aqui, Mara, uma confusãozinha aqui. Ah, não, eu só quero. Que Messias limitado é esse? É para a eternidade, não é para o momento. Ah, mas a eternidade eu não penso nela. Eu não me preocupo com ela. Pois devia começar a se preocupar, porque ela vai chegar para todos nós. Então, percebendo o interesse da multidão, Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e atravessar para o lado. Vai embora! E começa a se despedir da multidão. Como assim? Esse é o momento de glória, momento de reconhecimento. Cuidado com esse momento de reconhecimento. Cuidado com isso. A ordem de Jesus é: entra no barco, vai para o outro lado. Acabou por hoje. Não estou fazendo isso tudo aqui para vocês acharem que é só isso. Até tentamos protestar contra essas medidas. Até tentamos. Será que o Senhor é Deus mesmo sobre a minha vida? Afinal de contas, Ele nunca faz aquilo que eu estou pedindo. O que você tem que entender é que Ele vê muito além. Ele começa de trás, né? É igual a Bíblia lá em hebraico. É escrita do final para o início. Assim trabalha o Senhor. Do fim que Ele já conhece, o início. A gente não. A gente está aqui, desconhece o início, que é da ordem. Se o Senhor fosse Deus sobre a minha vida, o Senhor faria do meu jeito. Deixa eu jogar uma água fria em você hoje. Se Ele fizesse do nosso jeito, seria a nossa perdição, porque você não sabe o fim da história. Pastor, então eu não vou orar sempre. Só que a nossa oração é: guia-me, Senhor, pelos teus caminhos. Guia-me, Senhor. É claro que tem um caminho fácil? Tem. Vai por aqui, ó, dá um jeitinho e vai. Porque pelos caminhos do Senhor parece que é sempre mais difícil, irmão. É sempre mais difícil, mas só parece. Sabe por que não é? Porque quem está de mão dada e quem está te guiando, ele sabe o final. Ele sabe o final. Então não adianta querer protestar, não adianta querer. Ele sabia que seria inútil qualquer oposição. Ele deu ordem, não deu sugestão. Entra no barco. Senhor, no nosso momento de glória, entra no barco. Sai daqui. Sai daqui. E nesse momento que eles entram no barco, acontece o que acontece. O vento sopra. E sopra forte. Mas não foi o Senhor que me colocou aqui? Por que o vento está soprando tão forte? E ele está lá no monte, orando sozinho por mim. Só que ele vê o barco, vai até eles. Os homens gritam de medo. É fantasma! E ele diz: não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, sempre Pedro: se é o Senhor, me mande que eu vá até o Senhor. E ele diz: vem.
Venha. E eu pergunto a vocês hoje, se o Senhor te convidar a sair do barco, estão preparados? Então venha. Que a gente reclama tanto, meu Messias não faz o que eu peço. E se ele te chamar? Sai do barco, vem. Sai do barco, dá um passo. Experimenta esse passo. E Pedro vai, queridos. E Pedro topa. Mas quando ele sente o vento contrário, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou afundar. Homem de pequena fé, por que duvidar? Sabe por que muitas das vezes Pedro duvida, eu e você? Porque ainda não conhecemos o coração do Pai. Não conhecemos o final da nossa história. Não deslumbramos ainda a eternidade. Então parece que vai acabar. Se o Senhor não fizer hoje, acabou, hein? Meu dinheiro vai acabar, hein? Acabou. A partir de hoje eu não sigo mais o Senhor. Você seguiu o próprio Messias, não o Salvador verdadeiro. Esse você diz, tá bom, estou contigo, tá ruim, estou contigo. Não largo da tua mão, mas o vento está batendo, não largo da tua mão. Não largo da tua mão, porque a minha história não termina aqui. A minha história não termina nessa situação. A história dos meus filhos, eles vão contar o que o Senhor fez sobre a nossa vida. Eles são testemunha do que o Senhor faz sobre a nossa vida. Então prepare-se para isso. Ouça o coração do Mestre. Ouça o coração do Mestre. Como é que eu sei, pastor? Procura na Bíblia. Leia a Bíblia. Eu quero incentivar a igreja de novo a ler um capítulo por dia, no mínimo. Conheça o coração do Pai. Conheça. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Eu não estou vendo nada. Não estou falando do seu Messias. O seu é limitado. O seu só vai ter glória quando ele realizar aquilo que você disser. Mas o Salvador, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem o domínio de tudo, vai fazer conforme a vontade dele. E nós é que vamos entrar debaixo da vontade dele. Amém? Fica de pé, igreja. Aleluia. Feche os seus olhos. Às vezes nós percebemos o quanto o nosso barco espiritual está maltratado e distante. Às vezes nós olhamos assim e falamos, olha, o meu barco está tão maltratado, distante. Sabe por quê? Porque eu construo o meu barco. Eu faço as direções. E quando as ondas vêm, porque ela vem, ela não respeita isso. E aí eu fico cheio de buraco, cheio de incerteza. Aí eu me encho de incerteza. E eu vejo que o meu barco realmente vai afundar. Em nome de Jesus. Muitas das vezes você olha e fala, parece que não incomoda o céu. O meu pesadelo não muda nada no céu. Não faz nem cosquinha no céu. E a resposta de Deus é sempre a mesma. Pelo menos eu vou dizer de mim, queridos. Toda vez que eu vou buscar no Senhor, toda vez que eu vou orar, algo assim que eu estou muito preocupada. Senhor, como é que vai ser? Senhor, tem misericórdia de mim. A resposta é sempre a mesma. Não tenha medo. Não tenha medo. Oh Deus, faz nossos olhos novamente voltar para o Senhor, nossas mãos agarrarem o Senhor e não vacilar. Senhor, dá-nos a coragem, Deus, daquele que anda contigo. A palavra não tenha medo, Senhor, seja a nossa bandeira no dia de hoje. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não haja em nós divisão, que não haja, Senhor, em nós aqueles dois pensamentos, mas apenas um, que o Senhor está conosco no barco e que nós não devemos temer.
Senhor, há um convite hoje. O convite não é somente a sentar à mesa. Sabe quando você recebe uma surpresa a mais? Todos os meses você vem e senta à mesa. Mas hoje o Senhor está te dizendo: sai do barco. Sai do barco. Ouse confiar. Sai do barco. Você está dizendo: se o Senhor me ouvisse. E Ele está dizendo: sai desse barco. Sai desse barco. Em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, o espírito de coragem. Não de ficar falando da nossa insegurança, mas o espírito de coragem daquele que sai do barco. Em nome de Jesus.